Prezados alunos, boa tarde. Meu nome é Mário Katsuragawa, eu sou professor do Departamento de Oceanografia Biológica, do DOB. E, bom, inicialmente gostaria de agradecer a comissão da 16ª STO pelo convite e pela oportunidade em apresentar um pouco do que a gente está fazendo no Instituto. Bom, então, o meu laboratório se chama Laboratório de Biologia e Ecologia do Ictioplâncton Marinho, LABEM, e falando um pouco sobre o aspecto histórico, posso dizer que esse laboratório inicialmente se chamava Laboratório de Ictioplâncton e ele foi mais ou menos assim, poderia dizer, foi iniciada pelo professor Yasunobu Matsura, e isso ocorreu em 1967. Matsura nasceu no Japão, e faleceu em 2003. Ele chegou a ser professor titular, chegou ao cargo até de vice-diretor do Instituto. Tá? Então, ele foi o grande responsável pelo início das atividades dessa linha de pesquisa, do estudo do ictioplâncton no IO. Então, a atuação dele foi bastante importante, foi decisiva para a consolidação dessa linha de pesquisa no IO. E, desde então, o laboratório tem se consolidado em contribuir em vários aspectos relacionados ao ictioplâncton. O ictioplâncton, a gente poderia dizer que é um campo de pesquisa dentro da ictiologia. Então, ele contribui em vários aspectos, como, por exemplo, estudos biológicos de ovos e larvas de peixes, estudo do ictioplâncton como elemento da cadeia trófica na comunidade planctônica, estudo de dinâmica de população de peixes, como variação de recrutamento, idade, crescimento, mortalidade em larvas. E também em termos de distribuição e abundância, em relação aos processos oceânicos. E também na estimativa do tamanho de população de uma espécie de peixe através do método de ictioplâncton. Então, o ictioplâncton, a gente se refere a essas fases de ovos e de larvas dos peixes que têm uma vida planctônica. Então, os ovos e as larvas, durante esse período aí, eles fazem parte do mero plâncton. Então, utilizando esse material, a gente consegue desenvolver toda essa série de estudos. Bom, então, essa figura aqui mostra a distribuição de estações dos principais cruzeiros oceanográficos que o IOUSP já realizou e que teve a participação do nosso laboratório. Então, isso desde a década de 1960. Então, reparem que essa região aqui, região costa sudeste, entre Cabo Frio e Cabo de Santa Marta Grande, lá em Santa Catarina, é a nossa principal área de atuação. Mas também temos várias amostragens realizadas aqui nessa costa leste e também um pouco na costa nordeste e até a região norte do país. Bom, eu fui aluno do professor Matsura, então
Bom, vocês devem conhecer, professor Matsura, pelo nome que ele dá ao bloco didático onde vocês têm as aulas, né? Então, em homenagem ao professor Matsura, porque ele foi também um grande incentivador e participou ativamente da comissão que, que fez todos os processos aí para que o curso de graduação em oceanografia fosse aprovado. Então, o curso de graduação em oceanografia deve muito ao professor Matsura, por isso que o nome dele é dado lá para o prédio didático, né? Então, mas voltando aqui ao assunto, eu fui aluno de mestrado e doutorado do professor Matsura, né? Então, eu ingressei no IO em 1976 como estagiário, né? Eu fui aluno de biologia, né? Então, minha formação é de biólogo pelo IB, e desde esse período aqui, desde esse ano aqui, 1976, até hoje, eu atuo ainda no IO, e posso dizer que durante esse período eu participei da maioria dos grandes projetos de pesquisa do Instituto, e com embarque em aproximadamente 50 cruzeiros oceanográficos, né? Especialmente a bordo do navio oceanográfico Professor Besnar. E atuei inúmeras vezes como pesquisador-chefe dessas expedições. Então, nesse período, foram realizadas mais de 4.000 estações de coleta de fitoplâncton aqui considerando aqui toda essa região. Bom, e aí, durante esse período, eu colaborei na publicação de muitos trabalhos científicos, né? E os temas principais dos trabalhos que eu participei falam sobre a descrição, né, das fases iniciais do desenvolvimento dos peixes, na taxonomia, falam também na ocorrência, na composição e distribuição, na influência dos fatores ambientais e ecologia, e também em crescimento e mortalidade. Esses seriam, então, os principais temas dos trabalhos que publiquei, então, durante esse período. E, em termos de trabalhos mais recentes, assim, eu poderia dizer que as palavras-chave principais seriam dinâmica da corrente do Brasil, variação temporal e série temporal. Bom, aqui, nessas figuras aqui, ilustro mais ou menos algumas das coisas dos trabalhos meus, né? Então, aqui mostra as fases de desenvolvimento larval do Decapterus punctatus. Então, ilustrando aqui um trabalho de taxonomia e de descrição do desenvolvimento. Para isso, também a gente utiliza uma técnica que a gente chama de diafanização. Então, essa figura mostra uma larva do peixe-galo, do Selenia cetapinis diafanizado, e essa figura aqui mostra o otólito de larva de Tracurus latame. Então, Tracurus latamis é o chicharro. Então, larvas de chicharro, já nesse tamanho, na fase larval, é possível extrair os otólitos, né? E a partir disso, a gente consegue observar os anéis de crescimento, que nesse caso aqui de larva, são anéis diários. Desse modo, a gente consegue estudar a idade, o crescimento, e, utilizando os dados de crescimento, também estimar a mortalidade das larvas. Bom, nessa foto aqui, a gente vê um pouco do meu laboratório, né, com
uma parte aí do pessoal e incluindo assim alguns convidados de outras salas também. Então a gente costuma de tempos em tempos reunir as pessoas, né? Tanto para um café ou aqui nesse caso deve ter sido aqui o aniversário de alguém. Então temos aqui alguns convidados que talvez vocês conheçam, como a professora Márcia Bíssigo aqui atrás, por exemplo, o professor Rubens Figueira, né? Então, entre esses, professora June, tá? Então, a gente mantém um relacionamento bastante estreito com o pessoal, corpo docente do IO. Aqui a professora Thais, já aposentada também, tá? E os alunos, né? O Érico, tá? O Gabriel, entre outros aqui. Bom, então eu vou apresentar aí o pessoal que está mais ligado realmente ao laboratório, tá? Incluindo aqui colaboradores de diversos níveis, né? Então, começando aqui pela Lourdes, a Maria de Lourdes Anne Teixeira. Então, a Lourdes é bióloga como eu e fez um mestrado no IO, e atualmente ela atua como bióloga e técnica de nível superior no meu laboratório. Então, ela poderia dizer assim, a grande mãe do laboratório, né, que dá todo o suporte para o pessoal, alunos, estagiários, né, de modo geral, e até alguns outros colegas, né, docentes do departamento. E ela mexe com todos os dados que a gente tem, então conhece todos os materiais com que a gente trabalha. Bom, e aí temos aqui os alunos, né? O Érico, tá? O Érico, ele defendeu o TG dele muito recentemente, então ele deve concluir e deve se formar em oceanografia ainda esse ano, tá? E no seu trabalho, o Érico já está bastante tempo no meu laboratório, né, como estagiário e como bolsista, e na graduação, no trabalho de graduação dele, ele trabalhou com larvas de escombrídeo. Então, os escombrídeos são os atuns e afins, né? Então, com esse trabalho, ele se tornou aí um dos grandes especialistas, né, em, em, em termos de reconhecer as larvas, né, diferenciar as diferentes larvas da família Scombridae, como vocês podem observar aqui, né? Então, é um grupo, é uma família de peixes de grande importância, né, tem importância comercial, como os atuns, os bonitos, né? Então, ele estudou aqui aspectos de padrões de distribuição vertical, horizontal dessas larvas. Bom, a Cláudia, então, a Cláudia Namik, a Cláudia fez doutorado comigo e atualmente continua no IO como pós-doutoranda e também como professora colaboradora contratada pela USP pelo programa PART. E atualmente ela é coordenadora do subprojeto do ictioplâncton dentro desse grande projeto aqui de Bacia de Santos, desculpe, Bacia de Santos. Então, ela vem coordenando todos os trabalhos do laboratório em relação à coleta e processamento desse material, né? Processamento e análise do material.
E, além disso, ela também orienta alguns alunos, né, de iniciação científica. Então, essas figuras aqui ilustram alguns dos resultados que ela obteve, né, como ela estudou larvas dos peixes mesopelágicos, a família Mictophidae, os peixes lanterna. Então, essas figuras mostram a distribuição de larvas desse grupo aqui na região da costa sudeste do Brasil. Evidentemente que ela também é uma grande especialista e também trabalha ou trabalhou com outros grupos de peixes, né? Henrique Grande também é pós-doutorando aqui do IO, e ele também tem a sua atividade vinculada ao projeto da Petrobras de Santos, né, da Bacia de Santos, e ele também colabora ativamente nesse projeto, fazendo aqui a identificação desse material e contribuindo em todas as análises do ictioplâncton aqui que é coletado nessa região da costa sudeste do Brasil. Então, vejam aqui algum desses materiais coletados, né? Então, são materiais coletados muito recentemente, então vejam como as figuras são bastante nítidas e bastante interessantes, né? A Túlia também é pós-doutoranda do IO, também vinculado ao projeto Santos Petrobras, também atua bastante aqui no nosso laboratório. Ela fez doutorado comigo e, nesse doutorado, ela trabalhou com material de Ubatuba, né? E agora ela realiza trabalhos nesse projeto Santos Petrobras, e aqui ele mostra assim alguns detalhes de alguns dos resultados que ela vem obtendo, né? Então ela trabalha principalmente com os ovos e peixes nesse projeto. Gabriel Villanova é um bolsista de iniciação científica. Então, o Gabriel também está há bastante tempo no nosso laboratório, e os trabalhos dele, agora que ele fez iniciação científica com Bolsa PUB, e ele pretende, então, concluir a sua graduação e fazer o seu TG, né, no laboratório, realizando estudos sobre as larvas de peixes mesopelágicos da família Gonostomatidae, tá, também na Bacia de Santos. Então, ele tem trabalhado com bastante afinco nesse material, tá? Então, aqui está o exemplo de uma foto de uma dessas larvas, e aqui os resultados que ele está obtendo. Tá? A Gabriele Dias Bonifato, ela é estagiária, né? Então, Gabriela está a pessoa que entrou mais recentemente no nosso laboratório, né? Então, ela entrou no ano passado, em plena pandemia, então não teve ainda a oportunidade de fazer o trabalho presencial no nosso laboratório, mas mesmo assim ela tem trabalho remotamente, né? Então, aí utilizando os materiais que já estão coletados, né, ela está procurando organizar e começar o seu trabalho. Então, ela pretende
trabalhar com larvas da família Gempilidae. Então, por exemplo, essa larva aqui, Thyrsiotops lepidopodes, né, que o nome popular desse peixe é lanceta, e que ocorre aí nas regiões nerítica e oceânica da nossa costa, né? Então, a gente espera, né, que ela continue aí para fazer um trabalho de graduação, enfim, né, para concluir o seu curso. A Camila, bolsista de iniciação científica. Camila, ela está realizando trabalho com larvas dessa família Molide, que inclui aqui o peixe-lua, né? E ela tem parte da sua atividade, né, vinculado ao COBIO, né, mas atualmente ela está realizando um trabalho, né, o trabalho TG dela, com esse material aqui. Ian Ikeda de Almeida, outro bolsista de iniciação, então ele também está trabalhando no nosso laboratório, mas também vinculado, utilizando material que já está coletado, né, um material que está guardado, né, lá no COBIO, né, Coleção Biológica Professor Edmundo Nonato. E ele está estudando as larvas da família Trichioridae. Os Trichioridae são os peixes-espada na costa sudeste do Brasil. Tá? Então, ele está fazendo com esse material. Atualmente ele é bolsista então, da FUSP, do Projeto Santos, mas está utilizando todo esse material para ver se então ele consegue então concluir o seu curso de graduação fazendo aí o seu TG. A Luciana, né, Luciana Beatriz Andrade, ela já é graduada, né? Ela já defendeu o seu TG e trabalhou com a família larvas da família Malacanthide, mais especificamente com essa espécie aqui, Caulolactylus chrysopsis, que popularmente é conhecido como peixe-batata. Então, é uma espécie relativamente rara, né, em termos de ictioplâncton, e é um peixe de importância comercial, né, que vive em águas profundas. E a Luciana realizou aqui um trabalho bastante árduo, né? Ela conseguiu fazer uma série de ilustrações de diferentes fases larvais. Né? Um trabalho bastante importante, né? Conhecer as fases de desenvolvimento das larvas. Tá? Então ela se tornou aqui uma especialista em fazer ilustração científica, né? De larvas de peixes. Então, é um tipo de técnica, né, que se usa em fazer os desenhos aqui, utilizando uma câmara clara, que é esse aparelhinho que a gente vê aqui, que funciona acoplado a um estereomicroscópio. Então, baseando-se nisso, a pessoa vai traçando aqui as linhas, né, que são projetadas por essa câmara clara, de uma larva que fica aqui dentro dessa placa de Petri. Então, é um trabalho que exige muita paciência,
né? Então, e uma grande dedicação, né? E eu acho que é o dom da pessoa, né, de fazer a capacidade de fazer esses desenhos, essas ilustrações. Hoje em dia se usa muita fotografia, mas nada substitui um desenho técnico, né, de uma larva, né, porque você consegue observar todos os detalhes da larva, né, como aqui acompanhar o desenvolvimento, com o surgimento das estruturas, né, como as nadadeiras, né, os raios e os espinhos das diferentes nadadeiras, os espinhos que ele possui, esses caracteres da cabeça, enfim, são todos esses caracteres importantes para a gente conseguir identificar uma larva. Então, esse trabalho, como essa que foi feito pela Luciana, é de fundamental importância. Bom, a Gabriela França também é uma bolsista de iniciação científica e ela trabalha mais junto com a Cláudia Namik, né, como eu falei para vocês, né, a Cláudia ela colabora bastante no nosso laboratório e ela também atua na orientação de alunos. Então, nesse caso aqui, a Gabriela está trabalhando na estudar a distribuição vertical das larvas dos peixes da família Mictophidae, né, também do projeto relacionado ao projeto da Bacia de Santos. A Beatriz Siqueira também é bolsista de iniciação científica e também ela tem o estudo dela baseado no material que também está na coleção do Colbill, tá? E ela trabalha, então, né, com bolsista PUB, né, com larvas de peixes mesopelágicos da família Gonostomatidae, né, e Phorcysctidae. Então, ela pretende realizar estudos para estimar a abundância, frequência e distribuição dessas larvas. Então, o que vocês observam nas ilustrações, algumas dessas larvas que foram identificadas, né, foram triadas aí nessas nossas amostras. E, por fim, peço desculpa que eu não consegui a foto da Laís, mas a Laís Santana da Silva também é bolsista de iniciação científica e ela tem a parte das suas atividades vinculada mais ao Colbill, né? Mas ela está fazendo também, então, seu trabalho de graduação baseado nas larvas de um grupo mais abrangente, né, que a gente chama de ordem Gadiformes, que inclui diversas famílias, né, como Bregmacerotidae, Ficidae, Merocidae, Moridae, Macrouridae, né? E o tema do trabalho dela é distribuição espacial dessas larvas, né, que foram coletadas, então, entre 68 e 2006 e que estão guardadas na coleção aí do Colbill. Então, é um trabalho baseado aí em dados pretéritos, né, dados já coletados. Então, aqui entra a importância, né, eu aproveito para dizer da importância do Colbill, né, que atualmente
as nossas amostras coletadas, né, do nosso laboratório estão, a maioria, então, guardadas, catalogadas, né, e guardadas no Colbio, que fazem parte da coleção biológica lá do Colbio. Então, esses materiais todos são de extrema importância, né, porque a gente tem, a partir desse material, a possibilidade de fazer outros estudos, né, uma vez que desses materiais todos foram coletados a um custo bastante elevado, né? Um cruzeiro oceanográfico é muito caro, então os materiais coletados devem ser utilizados e estudados de uma maneira assim bastante intensa, né? Então, guardado dessa forma aqui, a gente garante que eles possam ser utilizados aí por outros pesquisadores futuros. Tá? Então, isso foi assim, de uma maneira bastante geral, né, mostrando aqui um pouco a atividade do nosso laboratório. Né, deixa eu voltar aqui para cima, né, o Laboratório de Biologia e Ecologia do Ictioplâncton Marinho, o LABEM. Tá? Então, eu convido vocês todos, né, que tiverem interesse em conhecer o nosso laboratório, ele está sempre aberto, e apareçam para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Tá? Então, agora, no fim do mês, agora o IO vai lançar um livro que trata da oceanografia, do modo geral, mas lá vocês vão encontrar um capítulo do ictioplâncton. Tá? Então, eu recomendo que vocês leiam esse capítulo para conhecer um pouco mais detalhado sobre o nosso laboratório. Tá? Então, com isso, agradeço a atenção e, então, boa tarde a todos. Né?